Vamos jogar nosso jogo de Mahalila para a semana do dia 28 de setembro de 2025 até 4 de outubro de 2025. Mudança de mês. 28 de setembro de 2025 a 4 de outubro de 2025. Será que a gente está aberto? Se a gente conseguir atirar o 1 no dado, a gente está aberto. Temos 5 chances para tirar o número 1 no dado, né? E a gente começa com um 4, dizendo que a gente precisa aumentar o nível de conforto do nosso corpo. Senta direito, né? Fica confortável aí onde você está, para poder receber as informações do Mahalila. Eu vou criar conforto aqui para mim, do dia 28 de setembro a dia 4 de outubro de 2025. Né? Mais um 4. Olha, prestar atenção realmente, né? Se a gente está alongando o nosso corpo, se está fazendo torções, se está fazendo relaxamentos legais, né? Um 5, né? Pedindo um pouco mais de silêncio. Terceira jogada, vamos para a quarta jogada, né? E aí mais um 4 de novo, né? E a última chance que a gente tem, ver se o Mahalila está aberto para a gente, do dia 28 de setembro até o dia 4 de outubro de 2025. Tiramos um 1 no dado, e com 1 a gente ganha um sim para começar o nosso jogo, né? E vamos ver o que a gente tem para aprender, né? Para viver, para experimentar, para vivenciar nessa semana do dia 28 de setembro de 2025 até o dia 4 de outubro. 7 dias numa semana, 7 jogadas a gente tem. Primeira jogada, o 1. E a casa número 1 fala de medo. O medo que vem da ilusão que a gente tem de ser separado do todo, Maia, né? Muitos medos. Você foi uma criança que cresceu com medo? Será que eu fui uma criança que cresceu com medo? Medo de que você tem? Né? Medo de ficar pobre, velho, sozinho, doente? Né? Quais são os medos? Esses medos têm fundamentos? Esses medos não têm fundamentos? Né? Quais são os medos que a gente tem? Essa semana a gente estamos lidando com os nossos medos, né? E a consciência do medo, a clareza de que tem medo, trabalhar com medo nos leva mais 4 passos adiante, né? 1, 2, 3, 4. E a gente caiu numa casa que fala que a nossa percepção a respeito desse assunto não é completamente correta. A gente está com uma percepção enganada, né? Essa é uma carta que fala de uma casa que fala de engano, né? De uma percepção que não é completamente, né, baseada em realidades. Existe uma ideia que a gente tem do certo e que não está tão certo assim. Então, olha, o medo e uma percepção enganada que está fazendo nutrir o medo. Percebendo que estamos errados, o medo começa a diluir. Segunda jogada, vamos para a terceira jogada. Chegamos no 1, e o 1 fala da necessidade que a gente tem de ser visto, reconhecido, valorizado, né? Alguns de nós, né, cresce, né, recebendo muitos elogios, que legal, que é prestativo, que faz e que acontece. E quando a gente não recebe os elogios, os reconhecimentos, as valorizações, né, às vezes a gente começa a duvidar do nosso valor, né? E ter que fazer para poder receber reconhecimento, né, é mexer um pouco nas nossas vaidades. Então tem que tomar cuidado com essa ideia de que eu só tenho valor se eu for reconhecido. Nem sempre eu sou reconhecido, mas sempre descobri que eu tenho valor. Os medos que levaram a gente para uma percepção enganada e uma necessidade de ser reconhecido e valorizado. Aonde isso vai nos levar? Mais 2, 1, 2, numa sensação de que nunca está satisfeito. Essa é uma casa que fala de desejo, é uma casa que fala de gula e fala de nunca estar satisfeito, né? Esses 3 primeiros passos aconteceram todos no nível vermelho do jogo, no nível mais denso do jogo, e falam de curas da nossa criança interior. E agora, com o número 1, a gente sobe e trabalha numa energia num nível laranja, né, numa casa que fala de purificação. Na quarta jogada, a energia de purificação ajuda a gente a se limpar, purificar e trabalhar todas essas energias esvaziando. E a purificação nos dá mais poder pessoal, né? Aonde esse poder vai nos levar? Quinta jogada, né? Tiramos 1, 2. 1, 2. E caímos numa casa de boas companhias. Boas companhias, pessoas à nossa volta, que ajudam a gente a sair dos medos, a não ficar tão enganado, a reconhecer que temos valor, independente de sermos reconhecidos, e perceber a nossa insatisfação, né? Boas companhias que ajudam a fazer as purificações e que dão mais poder pessoal, boas companhias de um modo geral. Então, 1, 2, 3, 4 jogadas, 5 jogadas. Vamos para a nossa sexta jogada das 7, né, que temos uma semana. Número 1, né? Precisamos fazer o luto. Muitas coisas deram errado, muitas coisas não funcionaram, muitas coisas, né, tem o nosso pesar. Então, algumas coisas a gente tem que botar uma pedra em cima de um assunto, deixar o passado para trás. Não ficar remoendo, não ficar desgastando, né? Realmente, olha, mas aconteceu isso lá naquela época, ok, mas você foi, né, já passou por isso, é superior a isso, foi além disso, agora você está aqui. Cuidado para não ficar carregando algo que não te faz bem, né? Precisa terminar os lutos.
E a nossa última jogada dessa semana, né, mais um 1. E aí, altruísmo, fazer coisas que outras pessoas possam sair ganhando com isso, né, é mais uma flecha do Mahalila que leva a gente lá pro nível azul, que é a nossa capacidade de manifestar a realidade. Um lindo jogo para nessa semana, né, essa semana de passagem de setembro para outubro de 2025, né, uma linda semana para a gente poder experimentar um pouco dessa energia que vai do dia 28 de setembro a 4 de outubro de 2025. E para conseguir fechar bem essa semana, vamos dar uma olhada, né? Qual é a imagem que a gente vai... O que a gente precisa cuidar dessa semana? Cuidar dessa semana, principalmente em termos de... Olha, casa número 4, né? Essa sensação de carência, essa sensação, né, que nunca... eu quero que o outro mude o comportamento para me fazer feliz, né? As minhas carências. E qual é a imagem que nos inspira essa semana? A imagem que nos inspira essa semana... Opa, aqui, eu quero esta aqui... Ah, que legal, ó, casa 37. A casa 37, ela tá falando exatamente... Deixa eu pegar ela aqui. Isso, né? Ela fala desse conhecimento que leva a gente lá para cima, né? Esse conhecimento que ajuda a gente a crescer, evoluir, desenvolver. O conhecimento que ajuda a gente a trazer, a subir a energia da vida mais lá para cima. Então, né? Cuidado um pouquinho com as carências, e essas carências, né? Precisam ser, né? Trazidas mais conhecimento, mais informação, mais aprendizado, mais sabedoria para a gente poder estar evoluindo. Linda semana do dia 28 de setembro a 4 de outubro de 2025.